O mais famoso eclipse total do Sol de toda a história da astronomia foi, sem dúvida, aquele ocorrido em 29 de maio de 1919, cuja faixa de totalidade passou sobre a cidade de Sobral, Ceará. Este eclipse é mencionado na literatura astronômica mundial como o mais importante de todos, pois possibilitou realizar a primeira dos postulados da teoria da relatividade de Albert Einstein. Esse é um texto de Rubens de Azevedo. Todo mundo que entende um pouquinho de astronomia sabe quem é Rubens de Azevedo na história da astronomia no Ceará. E é exatamente o texto retirado de um livro escrito por ele que tem esse nome, Astronomia no Ceará, que chama O Famoso Eclipse de Sobral. Não é à toa que aqui em Fortaleza nós temos o Centro Cultural Dragão do Mar, nele o Observatório Rubens de Azevedo. A partir desse texto base, nós temos aí no canto da tela uma imagem exatamente do Illustrated London News de novembro de 1919, ou seja, alguns meses depois do eclipse, mostrando exatamente um esquema a partir da cidade de Sobral, e você pode observar na ilustração, a colocação, tanto o registro, né, da cidade, do local, como você tem também um mapinha, né? O mapa aparece aqui, ó. Você está vendo exatamente essa linha que aparece aqui é a passagem da faixa do eclipse. O que acontece? É interessante porque nossa observação do eclipse é sempre feita daqui da Terra, é da nossa visão. Daqui nós olhamos o corpo celeste ficar eclipsado, quer seja a Lua, quer seja o Sol. Interessante é você observar isso visto de fora. O que acontece? No eclipse lunar, por exemplo, você tem a Lua se escondendo na sombra da Terra. Mas no eclipse do Sol, o que é que nós temos? A Lua fica entre a Terra e o Sol. De tal maneira que se o Sol é o corpo luminoso e a Lua é o corpo iluminado, quando a Lua se interpõe entre o Sol e a Terra, ela certamente vai projetar uma sombra sobre a Terra. E é daí que sempre que se você vê no noticiário, hoje de madrugada vai haver um eclipse, ou então em pleno meio-dia haverá um eclipse solar, mas o eclipse só será visto em tais localidades. Por que o eclipse só pode ser visto em algumas localidades e em outras não? É exatamente onde a sombra será projetada. E segundo, como é que você sabe em que locais é que o eclipse vai poder ser visto? É exatamente por conta de uma imagenzinha como essa. Você tem, hoje já se pode fazer isso, né, com observações de fora da Terra, e por conta de conhecer as leis de Kepler, de saber exatamente a mecânica celeste do sistema solar, a gente sabe exatamente os movimentos do Sol, da Lua e da Terra. De tal maneira que você tem esse movimento, que é da sombra, no caso de um eclipse solar, é da sombra da Lua projetada sobre a Terra, de acordo com o movimento relativo dos três corpos. E é assim que você sabe exatamente por onde é que o eclipse vai passar. Olhe na tela. A partir então dessa ilustração e desse texto, foi elaborado o seguinte enunciado: tendo sido solar o eclipse, na data mencionada, a população sobralense. Aí, se você der uma olhada nas alternativas, a pergunta é: presenciou o eclipse durante o dia ou durante a noite? Você vê que a alternativa A, a alternativa C e a alternativa E falam que o eclipse foi durante o dia, enquanto que as alternativas B e D perguntam se o eclipse foi durante a noite. E, além disso, o tipo de lua durante a observação do eclipse. Se era lua cheia quando ficou noite, ou se era uma noite de lua cheia, se à noite a lua era nova, ou se era uma noite de lua nova, e se durante o dia a lua estava cheia. Ora, o que é necessário que nós observemos? O que a questão requer é que a gente saiba exatamente qual a posição da Lua, do Sol e da Terra em relação ao outro nas diferentes fases da Lua.
E essa ilustração que aparece aí na tela para você, ela é extremamente importante de que seja compreendida para que a gente consiga, em qualquer questão, entender o que é a fase de lua nova, a fase de lua cheia e os quartos minguante e crescente. Então me escuta, mas não tira o olho da tela. Primeiro observa que nós temos aqui a Terra colocada aqui no centro. O Sol aparece aqui nesse canto da tela, com os raios sendo emitidos em direção à Terra, de tal maneira que, colocado nessa posição, nós temos uma parte da Terra que está iluminada, e para esse pessoal que está nessa metade da Terra, aqui é dia, e nós temos a outra metade escura, ou seja, para a qual é noite. O pessoal que está colocado aqui nessa faixa da Terra, para eles está sendo noite. Então isso tem a ver com a posição da Terra em relação ao Sol. Qual lado está virado para o Sol, qual lado está oposto. O que acontece? Vamos imaginar então uma pessoa colocada aqui do lado escuro da Terra, ou seja, o lado em que é noite. A questão é saber o que da Lua que essa pessoa consegue ver. É importante lembrar que a Lua não emite luz, a Lua apenas reflete a luz do Sol. Enquanto que o Sol é uma fonte de luz primária. Por que ela é chamada assim? Porque é um corpo que produz e emite luz. Enquanto que a Lua é uma fonte secundária. E por que ela é chamada assim? Porque é um corpo iluminado. Fonte secundária. Por quê? Porque ela apenas reflete a luz que incide sobre ela. Então, no caso, o que nós vemos reflete a luz do Sol. É a luz refletida do Sol pela Lua para os nossos olhos. Então, observe o seguinte. Se nós estamos numa noite em que a Lua aparece nessa posição, observe, a Lua não está visível para quem está do lado que é noite. A Lua vai estar visível para quem está desse lado aqui e é dia. E aí você já deve ter observado, existe alguns dias em que em pleno meio-dia e durante a tarde, você consegue ver a Lua no céu. Exatamente isso revela o quê? Se a Lua está aparecendo para você durante o dia, então ela não vai aparecer durante a noite. Por quê? Porque é uma questão de ser metade da Terra iluminada e metade da Terra escura. Do lado da Terra que está virado para o Sol, se a Lua está ali, ela não consegue, no espaço de 12 horas, dar a volta completa. O mês lunar tem de 27 dias a 30 dias, quase coincide com o mês do calendário. De tal maneira que se durante o dia você consegue ver a Lua, à noite você não vai ver a Lua. E uma noite sem Lua é o que a gente chama de Lua Nova. Olhe na tela. Então, se esse camarada aqui, durante a noite, não consegue ver a Lua, porque a Lua apareceu durante o dia, para ele, então, a gente chama de noite de Lua Nova. Agora, se a Lua aparece completinha durante a noite para uma pessoa que está do lado escuro da Terra, ou seja, quando está de noite, e você vê a face cheia da Lua toda iluminada, então nós estamos diante de uma Lua cheia. Observe o seguinte, Idelfrânio, mas como é que a pessoa vai conseguir ver a Lua? Porque nessa posição me parece que a Lua, a Terra e o Sol estão alinhados. Aí é onde você se engana. O que acontece? O plano de giro, o plano de translação da Lua ao redor da Terra, ele é inclinado em relação ao plano de eclíptica, ou seja, o plano de translação da Terra ao redor do Sol. Dessa maneira, o que acontece é que há um desalinhamento. Então, por exemplo, o que aparece aqui nessa figura, ó, aqui dá para perceber bem. Nós temos a Terra, tal qual aparecia naquela figura, metade da Terra virada para o Sol e, portanto, iluminada, e para quem está aqui é dia. Ao mesmo tempo, para quem está aqui do outro lado, aqui é noite.
mas há um desalinhamento de tal maneira que a luz do Sol, que viaja em linha reta, incide na Lua e reflete para o olho de quem está aqui, do lado escuro. E essa pessoa, apesar de ser noite para ela, ela consegue ver a Lua dessa maneira. Então, olha a diferença dessa figura para essa figura. Nós temos uma figura com representação em perspectiva, como se fosse em 3D, e aqui uma figura em representação plana. Então, apesar de parecer que a Lua, a Terra e o Sol estão alinhados, mas de fato aqui não estão. Pode acontecer de haver um alinhamento. E quando acontecer esse alinhamento, é o que aparece, por exemplo, bem aqui nessa outra posição. Repara que se a Terra é um corpo opaco, então metade dela virada para o Sol, aqui está iluminado e aqui é dia. E tem uma outra metade que fica escondida e aqui tem uma sombra própria e é projetada uma sombra no espaço. Por quê? A luz que provém do Sol não consegue passar através da Terra. Então passa de um lado e do outro. Passa de um lado e do outro. De tal maneira que se forma um cone de sombra atrás da Terra. E quando a Lua fica colocada dentro desse espaço, à noite não tem como a Lua refletir a luz do Sol. E isso é o que se configura num eclipse lunar. E aí, para quem já observou um eclipse lunar, e é exatamente o que vai acontecer hoje, nós estamos em 14 de abril de 2014, e na madrugada de hoje para amanhã, né, por volta aí da metade da madrugada, você vai estar vendo lua cheia. Se você tiver a oportunidade, antes de vir para o estúdio agora, eu olhei da varanda lá de casa e estava a lua belíssima, completamente cheia, logo desde cedo. Depois da meia-noite, lá para o meio da madrugada, de repente a lua vai começar a escurecer parcialmente até ficar completamente coberta. É o chamado eclipse total da Lua. Exatamente essa condição que a gente mostrou agora aqui por último, né? Você está vendo aqui, ó, a Lua vai ficar escondida na sombra da Terra. Então ela está fora, refletindo a luz do Sol, e aos pouquinhos ela vai ficar alinhada por trás da Terra e vai ficar eclipsada. Eclipsar significa ficar invisível, ou seja, esconder-se no cone de sombra da Terra. Então, vamos organizar a informação. Se é noite e você consegue ver a lua completa e é lua cheia, e por acaso a lua fica escondida no cone de sombra da Terra, a lua se esconde e fica eclipsada. Isso é um eclipse lunar. O eclipse lunar só pode ser visto à noite. Agora a gente está fazendo referência ao eclipse de 1919, que aconteceu em Sobral. O que é que se queria enxergar? Lá nós tínhamos um eclipse solar. Era necessário, durante o dia, que o Sol ficasse eclipsado. O corpo que fica eclipsado é aquele que se esconde. Mas o Sol não pode se esconder atrás da Terra, porque o Sol é o próprio corpo iluminado. O que acontece é que, nesse caso, a Lua fica na frente do Sol. Então, em relação a nós, a Lua fica entre a Terra e o Sol. Ora, se a Lua precisa cobrir o Sol só aparece para mim de dia. Então, eclipse lunar é à noite, e em noite de lua cheia. Eclipse solar é durante o dia, para que a Lua consiga cobrir o disco do Sol. E aí vamos pensar, se é dia e a Lua cobre o disco do Sol, na noite desse mesmo dia, a Lua não vai conseguir aparecer. Na noite em que a Lua não aparece, é Lua nova. Então vamos responder a questão? Olho na tela. Mais uma imagem que aparece aí, ó, exatamente representando, isso é um modelo, e eu já tive a oportunidade de ir em Sobral, visitar o Museu do Eclipse, e lá tem um modelo muito parecido com esse, apesar de essa foto eu não ter tirado de lá, mas é um modelo que representa exatamente, nós temos aqui a Terra, e aqui fica colocada a Lua, se interpondo na frente do Sol. Aqui a gente tem uma sequência de imagens ainda mais interessante, quando a Lua vai cobrindo o disco solar, à medida que o tempo vai passando até que faça a cobertura completa. Então, no eclipse solar, é um eclipse que acontece durante o dia e não durante a noite. Isso já eliminava duas alternativas.
E se esse eclipse acontece durante o dia, significa dizer que à noite a Lua não vai aparecer. E se à noite a Lua não aparece, é o que nós chamamos de Lua Nova. De tal maneira que, em 29 de maio de 1919, o eclipse solar, que foi testemunhado pela população de Sobral, ele aconteceu durante o dia, quando a noite era uma noite de lua nova. De tal maneira que a gente teria que responder a alternativa correta, a alternativa C.